A Rebelião das Massas, por José Ortega y Gasset. Tradução de Herrera Filho. Livro ibero-americano. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram o livro. Caso gostem do meu trabalho e queiram auxiliá-lo, centavos serão muito bem-vindos, podendo ser doados via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Os links estão todos no descritivo. Também é possível comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon. E ainda é possível comprar livros através de sebos, caso queiram algum valor mais barato. Eu vejo através do sebo qual o valor e vocês me passam o valor ou então eu gero o boleto para que possam pagá-lo. Chegando o livro, poderei gravá-lo e poderemos ouvi-lo. Também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal se já não o tenham feito. E também tornem-se membro aqui do canal. Há diversos valores para diversas finalidades. Faça você também como o Adilson e a Márcia. Agradeço em especial a Lena, que nos comprou este livro. A Rebelião das Massas, que agora podemos ouvir. Muito obrigada, Lena. Muito obrigada pela presença, pelos comentários e também por este livro. E obrigada a todos também pela presença. Eu desejo uma boa escuta. Terceiro, a altura dos tempos. O Império das Massas apresenta, pois, um aspecto favorável enquanto significa uma subida de todo o nível histórico e revela que a vida média se move hoje em altura superior a que ontem pisava. O que nos faz compreender que a vida pode ter altitudes diferentes e que é uma frase cheia de sentido a que sem sentido só repetir-se quando se fala da altura dos tempos. Convém que nos detenhamos neste ponto, porque ele nos proporciona a maneira de fixar um dos caracteres mais surpreendentes de nossa época. Diz-se, por exemplo, que esta ou a outra coisa não é própria da altura dos tempos. Com efeito, não o tempo abstrato da cronologia, que é todo ele chão, mas o tempo vital. O que cada geração chama nosso tempo tem sempre certa altitude. Eleva-se ontem sobre hoje, ou se mantém a par, ou cai por baixo. A imagem de cair, embanhada no vocábulo decadência, procede desta intuição. Do mesmo modo, cada qual sente, com maior ou menor claridade, a relação em que sua própria vida se encontra com a altura do tempo onde transcorre. Há quem se senta nos modos da existência atual como um náufrago, que não consegue sair a flutuar. A velocidade do tempo com que hoje marcham as coisas, o ímpeto de energia com que se faz tudo, angustiam o homem de têmpera arcaica. E esta angústia mede o desnível entre a altura do seu pulso e a altura da época. Por outra parte, quem vive com plenitude e a gosto das formas do presente, tem consciência da relação entre a altura do nosso tempo e a altura das diversas idades pretéritas. Qual é essa relação?
Fora errôneo supor que sempre o homem de uma época sente as passadas, simplesmente porque passadas, como mais baixas de nível que a sua. Bastaria recordar que, ao parecer de Jorge Manrique, qualquer tempo passado foi melhor. Mas isso tampouco é verdade. Nem todas as idades se sentiram inferiores a algumas do passado. Nem todas se supuseram superiores a quantas foram e recordaram. Cada idade histórica manifesta uma sensação diferente ante esse estranho fenômeno da altura vital, e me surpreende que não tenham reparado nunca pensadores e historiógrafos em fato tão evidente e substancioso. A impressão que Jorge Manrique declara tem sido certamente a mais geral, pelo menos se toma a grosso modo. A maior parte das épocas não lhes pareceu seu tempo mais elevado que outras idades antigas. Ao contrário, o mais habitual tem sido que os homens suponham em um vago pretérito tempos melhores, de existência mais plenária. A idade de ouro, dizemos os educados por Grécia e Roma. A Alxeringa, dizem os selvagens australianos. Isso revela que esses homens sentiam o pulso de sua própria vida mais ou menos falto de plenitude, decaído, incapaz de encher por completo o canal das veias. Por esta razão respeitavam o passado, os tempos clássicos, cuja existência se lhes apresentava como algo mais amplo, mais rico, mais perfeito e difícil que a vida de seu tempo. Ao olhar para trás e imaginar esses séculos mais valiosos, parecia-lhes não dominá-los, mas ao contrário, ficar debaixo deles. Como um grau de temperatura, se tivesse consciência, sentiria que não contém em si o grau superior, mas antes que há neste mais calorias que nele mesmo. Desde 150 anos depois de Cristo, esta impressão de encolhimento vital, de diminuição, de decair e perder pulso, cresce progressivamente no Império Romano. Já Horácio havia cantado: nossos pais, piores que nossos avós, nos engendraram ainda mais depravados, e nós daremos uma progenie todavia mais incapaz. 2 séculos mais tarde, não havia em todo o império bastantes itálicos medianamente valorosos com os quais preencher as praças de centuriões, e foi necessário alugar para este ofício dálmatas, e depois bárbaros do Danúbio e do Reno. Enquanto isso, as mulheres tornaram-se estéreis e a Itália se despovoou. Vejamos agora outra classe de épocas que gozam de uma impressão vital ao parecer a mais oposta a essa. Trata-se de um fenômeno muito curioso que nos importa muito definir. Quando há não mais de 30 anos os políticos peroravam ante as multidões, soiam rechaçar esta ou outra medida do governo, tal ou qual desmando, dizendo que era imprópria da plenitude dos tempos. É curioso recordar que a mesma frase aparece empregada por Trajano na sua famosa carta a Plínio, ao recomendar-lhe que não se perseguissem os cristãos em virtude de denúncias anônimas. Nec nostri seculi est. Houve, pois, várias épocas na história que se sentiram como chegadas a uma altura plena, definitiva. Tempos em que se crê haver chegado ao término de uma viagem, em que se cumpre um afã antigo e planifica uma esperança. É a plenitude dos tempos, a completa madureza da vida histórica. Há 30 anos, com efeito, acreditava o europeu que a vida humana havia chegado a ser o que devia ser, o que desde muitas gerações se vinha anelando que fosse, o que teria já que ser sempre. Os tempos de plenitude se sentem sempre como resultante de muitas outras idades preparatórias, de outros tempos sem plenitude, inferiores ao próprio, sobre os quais vai montada esta hora bem granosa. Vistos de sua altura, aqueles períodos preparatórios aparecem como se neles se houvessem vivido de puro afã e ilusão não lograda. Tempos de só desejo insatisfeito, de ardentes precursores, de ainda não, de contraste penoso entre uma civilização clara e a realidade que não lhe corresponde. Assim vê a Idade Média, o século XIX. Por fim chega um dia em que esse velho desejo, às vezes milenário, parece cumprir-se. A realidade o recolhe e lhe obedece. Chegamos à altura entrevista, à meta antecipada, ao cume do tempo. Ao ainda não, sucedeu o por fim.
Esta era a sensação que de sua própria vida tinham os nossos pais e toda a sua centúria. Não se esqueça disso. Nosso tempo é um tempo que vem depois de um tempo de plenitude. Daí que, irremediavelmente, quem continuar descrito à outra margem, a esse próximo plenário passado, e o olhe todo sob sua ótica, sofrerá o espelhismo de sentir a idade presente como um cair desde a plenitude, como uma decadência. Mas um velho afeiçoado à história, empedernido tomador do pulso do tempo, não se pode deixar alucinar por essa ótica de suposta plenitude. Segundo eu disse, o essencial para que se exista a plenitude dos tempos é que um desejo antigo, o qual se vinha arrastando aneloso e querulante durante séculos, por fim um dia fica satisfeito. E com esse efeito, esses tempos plenos são também satisfeitos de si mesmos. Às vezes, como no século XIX, arqui-satisfeitos. Mas agora compreendemos que esses séculos tão satisfeitos, tão fruídos, estão mortos por dentro. A autêntica plenitude vital não consiste na satisfação, na posse, na chegada. Já dizia Cervantes que o caminho é sempre melhor que a pousada. Um tempo que satisfez seu desejo, o seu ideal, é que já não deseja nada mais, que se lhe secou a fonte do desejar. Isto é, que a famosa plenitude é, em realidade, uma conclusão. Há séculos que, por não saber renovar seus desejos, morre de satisfação, como morre o zangão afortunado depois do voo nupcial. Daí o dado surpreendente de que essas etapas de chamada plenitude tenham sentido sempre no sedimento de si mesmas uma peculiaríssima tristeza. O desejo tão lentamente gestado, e que no século XIX parece finalmente realizar-se, é o que, resumindo, se denominou a si mesmo cultura moderna. Já o nome é inquietante. Que um tempo se chame a si mesmo moderno, quer dizer, último, definitivo, diante do qual todos os demais são puros pretéritos, modestas preparações e aspirações para ele, setas sem brio que erram o alvo. Não se sonda já aqui a diferença essencial entre nosso tempo e esse que acaba de preterir, de transpor? Nosso tempo, com efeito, não se sente já definitivo. Ao contrário, em sua raiz mesma, encontra obscuramente a intuição de que não há tempos definitivos, seguros, para sempre cristalizados, mas que, pelo contrário, essa pretensão de que um tempo de vida, o chamado cultura moderna, fosse definitivo, parece-nos uma obcecação e estreiteza inverossímeis do campo visual. E ao sentir assim, percebemos uma deliciosa impressão de nos havermos evadido de um recinto estreito e hermético, de haver escapado e sair de novo sob as estrelas ao mundo autêntico, profundo, terrível, imprevisível e inesgotável, onde tudo é possível. O melhor é o pior. A fé na cultura moderna era triste. Era saber que amanhã ia ser em todo o essencial igual a hoje, que o progresso consistia só em avançar com todos os sempres sobre um caminho idêntico ao que já estava sob nossos pés. Um caminho assim é, a bem dizer, uma prisão, que elástica se alarga sem nos libertar. Quando nos começos do Império algum fino provinciano chegava a Roma, Lucano, por exemplo, ou Sêneca, e via as majestosas construções imperiais, símbolo de poder definitivo, sentia contrair-se seu coração. Já nada novo podia haver no mundo. Roma era eterna. E se há uma melancolia das ruínas, que se levanta delas como a evaporação das águas mortas, o provinciano sensível percebia uma melancolia não menos penosa, ainda que de signo inverso, a melancolia dos edifícios eternos. Diante desse estado emotivo, não é evidente que a sensação da nossa época se parece mais à alegria e alvoroço de meninos que escaparam da escola? Agora já não sabemos o que vai haver amanhã no mundo, e isso secretamente nos regozija. Porque isso, ser imprevisível, ser um horizonte sempre aberto a toda possibilidade, é a vida autêntica. É a verdadeira plenitude da vida.
contrasta este diagnóstico ao qual falta, é certo, sua outra metade, com o queixume da decadência que choraminga nas páginas de tantos contemporâneos. Trata-se de um erro óptico que provém de múltiplas causas. Outro dia veremos algumas, mas hoje quero antecipar a mais óbvia. Provém de que fiéis a uma ideologia, em minha opinião perigosa, olham da história só a política ou a cultura, e não advertem que tudo isso é só a superfície da história. Que a realidade histórica é, antes que isso, e mais fundo que isso, um puro afã de viver, uma potência parecida às cósmicas. Não a mesma, portanto, não natural, mas sim irmã da que inquieta o mar, fecunda a fera, põe flor na árvore, faz tremeluzir a estrela. Diante dos diagnósticos da decadência, eu recomendo o seguinte raciocínio. A decadência é, claro está, um conceito comparativo. Decai-se de um estado superior para um estado inferior. Ora bem, essa comparação pode fazer-se desde os pontos de vista mais diferentes e vários que caiba imaginar. Para um fabricante de boquilhas de âmbar, o mundo está em decadência porque já não se fuma apenas em boquilhas de âmbar. Outros pontos de vista serão mais respeitáveis que este, mas, a rigor, não deixam de ser parciais, arbitrários e externos à própria vida, cujos quilates se trata precisamente de avaliar. Não há mais que um ponto de vista justificado e natural. Instalar-se nessa vida, contemplá-la de dentro e ver se ela se sente a si mesma decaída, isto é, minguada, debilitada e insípida. Mas, embora olhada por dentro de si mesma, como se conhece que uma vida se sente ou não decair? Para mim não cabe dúvida a respeito do sintoma decisivo. Uma vida que não prefere outra nenhuma de antes, de nenhum antes, portanto, que se prefere a si mesma, não pode em nenhum sentido sério chamar-se decadente. Uma vida que não prefere outra nenhuma de antes, de nenhum antes, portanto, que se prefere a si mesma, não pode em nenhum sentido sério chamar-se decadente. Toda a minha excursão sobre o problema da altitude dos tempos perseguia esta conclusão, pois acontece que precisamente o nosso goza neste ponto de uma sensação estranhíssima, que eu saiba, única até agora na história conhecida. Nos salões do último século, chegava indefectivelmente uma hora em que as damas e seus poetas amestrados faziam entre si esta pergunta: em que época quisera você haver vivido? E eis aqui que cada um, encarnando a figura de sua própria vida, se dedicava a vagar imaginavelmente pelas vias históricas em busca de um tempo onde encaixar o gosto e o perfil de sua existência. E é que, embora sentindo-se ou por sentir-se em plenitude, esse século XIX ficava com efeito ligado ao passado, sobre cujos ombros acreditava estar. Via-se com efeito como a culminação do passado. Daí que ainda acreditasse em épocas relativamente clássicas, o século de Péricles, o Renascimento, onde se haviam preparado os valores vigentes. Isto bastaria para nos fazer suspeitar dos tempos de plenitude. Levam a cara voltada para trás, olham o passado que nele se cumpre. Pois bem, que diria sinceramente qualquer homem representativo do presente a quem se fizesse uma pergunta parecida? Eu creio que não é duvidoso. Qualquer passado, sem excluir nenhum, lhe daria a impressão de um recinto angustioso, onde não podia respirar. Isto é, que o homem do presente sente que sua vida é mais vida que todas as antigas. Ou, dito às avessas, que o passado íntegro ficou pequeno para a humanidade atual. Esta intuição de nossa vida de hoje anula com sua claridade elemental toda lucubração sobre decadência que não seja muito cautelosa. Nossa vida sente-se, entretanto, de maior tamanho que todas as vidas. Como poderá sentir-se decadente? Pelo contrário, o que aconteceu é que, de tanto sentir-se mais vida, perdeu todo o respeito, toda a atenção ao passado. Daí que, pela primeira vez,
nos encontremos com uma época que faz tábua rasa de todo o classicismo, que não reconhece em nada pretérito possível modelo ou norma, e sobrevinda ao cabo de tantos séculos sem descontinuidade de evolução, parece, não obstante, um começo, uma alvorada, uma iniciação, uma infância. Olhamos para trás e o famoso Renascimento nos parece um tempo angustiosíssimo, provincial, de atitudes vãs, por que não dizê-lo, de mau gosto. Eu resumi há tempos tal situação na forma seguinte: esta grave dissociação de pretérito e presente é o fato geral de nossa época, e nela vai incluída a suspeita mais ou menos confusa que engendra a inquietude peculiar da vida nestes anos. Sentimos que de repente ficamos sós sobre a terra, os homens atuais, que os mortos não morreram de brincadeira, mas completamente, que já não nos podem ajudar. O resto do espírito tradicional evaporou-se. Os modelos, as normas, as pautas não nos servem. Temos de resolver nossos problemas sem colaboração ativa do passado, em pleno atualismo, sejam de arte, de ciência ou de política. O europeu está só, sem mortos-viventes perto de si. Como Pedro Schlemil perdeu sua sombra. É o que acontece sempre que chega o meio-dia. Qual é, em resumo, a altura de nosso tempo? Hein? Não é plenitude dos tempos, e, entretanto, sente-se sobre todos os tempos sidos e por cima de todas as conhecidas plenitudes. Não é fácil formular a impressão que de si mesma tem a nossa época. Crescer mais que as demais, e ao mesmo tempo sente-se como um começo, sem estar segura de não ser agonia. E que expressão escolheremos, hein? Talvez esta: mais que os demais tempos e inferior a si mesma. Mais que os demais tempos e inferior a si mesma. Fortíssima e ao mesmo tempo insegura do seu destino, orgulhosa de suas forças e ao mesmo tempo temendo-as.